Sejam bem-vindas à Cúpula. Mulheres fortalecendo mulheres, pois o feminino vai curar o mundo. E nesse programa eu tô trazendo uma pessoa muito especial. Quando eu tive o prazer de conhecê-la, eu fui atrás dela e falei, preciso levar você para as meninas, preciso trazer o que é você, esse furacão incrível que demonstra muito como é equilibrar os pratos, né? Pastora Mari, seja bem-vinda. Obrigada. Uma honra tê-la. Muito obrigada pelo convite, é um privilégio poder estar aqui com vocês e eu creio que hoje será um dia de respostas, em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim, por que eu fiquei tão encantada, né? Quando a gente estava lá, era um evento onde ela estava no Talk e ela contou que vem do corporativo, que escolheu focar na família, que é uma transição desafiadora para nós mulheres maravilhas, né? E aí vem família, ser esposa, cuidar de um ministério, né? Estar à frente de um ministério, escrever, ser empreendedora ao mesmo tempo, cuidar da casa, ainda ser mulher e ainda manter o cabelo hidratado. Socorro, Deus! Só Deus, né? Como equilibrar todos esses pratos? Olha, se a gente disser que é fácil, nós vamos estar mentindo, que essa que é a verdade, né? Eu creio que a facilidade, quem faz, somos nós. No dia a dia, o quanto nós decidimos fazer escolhas, porque são as nossas escolhas que vão determinar verdadeiramente o nosso destino. Então, fazer essa escolha de mudar de ramo não foi uma escolha fácil, né? Eu creio que muitas vezes a gente ouve, né? Deus me chamou pelo amor ou pela dor, e para o meu propósito, Deus teve que me chamar pela dor. Que ele teve que literalmente me arrancar praticamente, né, de tudo que eu fazia e dizer, olha, ou você me obedece, ou então eu lavo as minhas mãos, né? E eu creio que não existe nada melhor no mundo do que a gente obedecer a Deus. Então, obedecer ao chamado. Eu costumo dizer que ir para o meu lar foi um chamado de Deus para mim. Eu já fui muito frutífera nas empresas que eu tive, já fui muito frutífera como influenciadora durante 8 anos, né? E tinha um apelido muito carinhoso pelos meus clientes, né? Que diziam, a Mari é a rainha das lives. Então a gente fazia lives de vendas que chegavam a bater mais de 500 mil em vendas. Então é uma habilidade, né? Que eu creio que foi dada por Deus. Sim. Mas Deus já estava me pedindo essa volta para o lar. E eu comecei a perceber os sinais. Porque a moça que caminhava comigo pediu para ir embora para a família dela. Depois daquilo ali, quando eu comecei a digerir tudo aquilo assim com muita dor, né? O Senhor veio e disse, olha, você não vai contratar mais ninguém. Você vai começar a lavar, passar e cozinhar para a tua família. E no primeiro momento a gente acha, ai, que romântico, né? Vamos poder cozinhar, lavar. E eu sempre gostei de cuidar da casa. Mas para quem faz isso sabe que não é romântico. Não tem nada de romântico, amigas, né? A primeira impressão é muito linda, romântica. Mas pra você que esfrega banheiro, que nem eu, irmã, tamo junto, não tem nada de romantismo. Mas eu consigo entender que é um privilégio. Hoje eu entendo isso e eu entendo que é um privilégio que Deus nos dá de amar a nossa família. Só que a humanidade, ela trouxe pra gente que nós só vamos ser frutíferas se a gente estiver dando resultados lá fora. Se a gente tiver uma carreira muito bem sucedida, se a gente puder dizer assim, ó, eu posso comprar minha bolsa, eu posso pagar a prestação do meu carro, eu tenho como comprar um apartamento. Então hoje a humanidade, principalmente infelizmente as feministas, elas veem que uma mulher que está em casa é uma mulher infrutífera, é uma mulher morta. Mas na verdade, aos olhos de Deus, nós somos muito frutíferas quando nós cuidamos do nosso lar, quando nós honramos o nosso marido, quando nós cuidamos do uniforme dos nossos filhos. Nós não somos menos mulher, menos frutíferas, porque estamos nos dedicando ao lar. Não, muito pelo contrário. Hoje eu entendo que cuidar da minha família é uma maneira de honrar a Cristo. Quando eu entendo que eu posso fazer com excelência, seja um passar de pano no chão, eu estou fazendo e colocando em prática o que diz Colossenses 3:23. Tudo o que fizeres, fazei como se fosse para o Senhor.
Então, quando eu passo pano na minha casa, quando eu cozinho, e eu fui muito tratada na cozinha, hoje eu faço como se fosse para o Senhor. Porque eu era uma mulher que odiava cozinhar, mas odiava real. Então, assim, para mim, cozinha era algo inexplicável. E ali Deus foi me tratando. E eu pude entender o quanto espiritual era os ataques que realmente vinham na minha mente. Porque ao invés de servir amor, ao invés de servir alegria, ao invés de servir um sabor, eu servia ódio, eu servia raiva, eu servia rancor. Porque eu cozinhava e mexia as minhas panelas dizendo: ai, que saco, tem que fazer comida hoje. Ai, que saco, já está na hora do jantar de novo. Mas espera aí. Se Deus está me dando a oportunidade de fazer, por que não fazer como se fosse para o Senhor? E ali foi onde mudou a chave da minha mentalidade. E existiu um momento assim que você fez, sei lá, uma comida gostosa e um dos filhos elogiou, ou o marido, e que você pensou: uau, venci na vida. Não, pra mim foi assim, e é uma comida super simples, né? As comidas que eu faço são simples, mas eles dizem que são muito saborosas. Então eles falam assim: mamãe, feijoada, não tem ninguém que faça igual a sua. Macarronada, eles amam. Então, são coisas simples, né? Ah, o fricassê da mamãe é maravilhoso, né? O arroz, o meu menino fala assim: mãe, ninguém tem um arroz no mundo inteiro igual o seu. Então eu falo: olha só, né? Um arroz. Mas ele tem, eu digo que tem um sabor do céu. Porque quando eu cozinho, Daiane, eu fico ali fazendo, mas eu vou profetizando. E eu falo assim: Senhor, hoje essa comida aqui vai ter um sabor do céu. E eu vou mexendo as panelas e eu vou declarando: Senhor, vai colocando teu tempero. Senhor, coloca um tempero que não existe na terra. Eu tô acrescentando aqui o sal, a pimenta, sei lá, o cominho nas carnes, enfim. Mas eu sempre declaro, falo: Senhor, coloca um tempero do céu. Isso é o verdadeiro, porque assim, a gente ouve muito. Medite na palavra de dia e de noite. Mas fazer isso nem sempre é fácil. É até fácil quando a gente tá brigando com Deus, né? Ah, eu vou acordar, nossa, isso daqui deu errado. Ai, Deus tá vendo, olha, nossa, eu precisava tanto, eu te pedi para o Senhor fazer, o Senhor não fez, o Senhor me abandonou, virou as costas para mim. Mas e na hora de fazer o dia a dia? E na hora de ir lá visitar o cliente, ir orando? Eu acho que isso é meditar dia e noite, eu tô errada. Exatamente. Eu creio que existe uma diferença muito grande entre nós passarmos o nosso dia colocando Deus nas coisas. Ai, pastora, eu sou uma mulher assim que eu tô sempre conectada com Deus. Amém. Estar conectada com Deus não é ter vida com Deus. Porque nós podemos estar dirigindo e orando. Podemos estar cozinhando, como eu faço ali, e orando. Mas a intimidade, o relacionamento com Deus é construído, lá em Mateus 6 vai dizer, né? Aonde a gente precisa entrar no quarto, fechar a porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então eu preciso sim ter uma vida de oração de dia e de noite, mas eu preciso gerar essa intimidade no meu secreto. E o que eu amo é que a palavra vai dizer, né? Entra no teu quarto. No quarto onde o Senhor vai ter intimidade conosco e vai nos dar as respostas que Ele não vai nos dar lavando a louça, não vai nos dar dirigindo o carro, não vai nos dar cozinhando. Por quê? Quem é casada sabe. Aquilo que você faz com o teu marido no quarto, você não vai fazer no meio do trânsito. Então existem locais específicos. Eu entendo dessa forma que Deus vai nos dar respostas pontuais para uma nova fase, uma nova estação da nossa vida. Outro ponto que eu senti no meu coração muito forte de falar, eu tinha um hábito de ir para a igreja X ou a igreja Y, né? Procurando uma revelação. Procurando a síndrome da profecia. Que alguém dissesse algo. E aí, se não dissesse, o Senhor não fala comigo. E aí, um belo dia, eu entrei numa igreja super simples, que eu era a rainha de... Quando eu tava me buscando, né? Porque a gente não tava buscando só Deus, eu tava me buscando. Quando eu tava me buscando, eu era a louca de botar, vou dando seta. Aonde alguém entrar, alguém vai chegar numa igreja. Então, quem vai me guiar na igreja hoje vai ser Deus. E aí, isso aconteceu em Minas, inclusive. E aí, um belo dia, fui seguindo as setas, entrei numa igreja pequenininha. Quando vê, no final do culto, quer resposta, filha? Vai pra dentro do teu quarto. Busca intimidade. Não tem resposta quem não tem intimidade.
E isso é tão forte. Olha só, né? Inclusive ontem eu dei aula na igreja do curso e o nome chama-se Discípulos de Cristo. E lá ontem eu falei muito sobre isso, sobre a questão de a gente gerar em Deus, né? Porque é uma construção. E essa síndrome da profecia que eu costumo dizer, né? A gente quer tudo pronto. Porque a síndrome da profecia é o quê? Eu quero que alguém me diga aquilo que eu tenho que fazer. Porque eu não estou afim, eu não estou disposta a pagar um preço de entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Se eu não estou gerando no secreto, se eu não estou indo para o meu quarto orar, como que eu vou querer respostas? As respostas não vão vir. E daí a gente costuma dizer o quê? Deus não está me ouvindo, Deus está calado. Não, querida, não é Deus que está calado, é você que não está fazendo a coisa certa, porque a Bíblia vai dizer, pedes que eu te darei. Ou então, se não tens, é porque estás pedindo errado. E o que é esse pedir errado? A gente quer muitas vezes o quê? Que as respostas venham prontas. Só que na verdade elas precisam ser geradas. Né? E geradas o quê? Com intimidade. Geradas em oração. Mas claro, né, Daiane? O que é mais fácil? É eu receber uma profecia ou eu orar, jejuar, buscar em Deus, né? E tem algo que me chama muita atenção também, que é uma forma que Deus fala muito comigo, que é no silêncio. Então, se eu estou em casa, eu não coloco nem louvor. Eu fico no silêncio absoluto para conseguir ouvir a voz de Deus. E eu tenho as minhas experiências mais tremendas e incríveis eu tive no silêncio. Então, assim, com a minha casa totalmente em silêncio e literalmente, assim, pronta para ouvir a voz de Deus, né? Ter sensibilidade, né? Ter a sensibilidade, sabe? E desenvolver isso é maravilhoso. Porque senão eu creio que a gente fica tão habituados a ministrações prontas, a gente vira a louca do podcast, que a gente fica ali o dia inteiro assistindo, e a gente não consegue entender que, peraí, o que Deus quer falar comigo? Deus vai falar comigo nos louvores, Deus vai falar comigo na palavra, Deus vai falar comigo no podcast, tá? Mas o que Deus tem pra falar comigo assim, ó, tete a tete, no pé do ouvido. Né? E para isso eu preciso ter o quê? Ouvidos espirituais. E para ter ouvidos espirituais, eu preciso aprender a buscar no secreto. E esses dias, né, até uma vergonha falar isso, porque eu não lembro onde estava, mas lá em Cânticos eu estava, inclusive, pedindo a Deus sobre respostas, sobre algo que eu precisava decidir. E aí teve um trechinho, a sua fala é suave. A fala dele é suave. Ela tá nos detalhes. E a gente fala muito sobre o feminino na cúpula. E muitas das vezes a gente tá tão afastada do nosso feminino que a gente não consegue perceber os detalhes. Como a gente vai conseguir enxergar as respostas de Deus que às vezes estão na nossa cara se a gente não consegue se conectar de volta com o nosso feminino? Exatamente. Né? E migrando para esse trecho, só para as pessoas de casa entenderem o nível de corporativo que eu estava falando. Conta um pouquinho da sua trajetória dentro do business em si, né? Porque a gente fala, ela escolheu ficar com a família, mas você não abandonou um prato vazio, abandonou um prato cheio. Eu costumo dizer que Deus nunca vai te pedir uma galinha morta. Ele sempre vai te pedir a galinha dos ovos de ouro. Né? E quando Deus me chamou para o lar, eu não era uma pessoa que estava dando errado, ou que estava sendo ali, tipo, meu trabalho não está dando certo, então eu vou voltar para o lar. Não, muito pelo contrário, né? Eu trabalhava como influenciadora, trabalho ainda para pouquíssimas empresas, mas na época eu tinha 47 empresas, a qual eu prestava trabalhos para eles, mensais, com contratos assinados, e um faturamento de 150 a 200 mil. Então, para mim, era um excelente salário. Então, sair desse salário para ir para um salário de 5 mil reais foi assim, tipo, peraí, Deus, como que tu quer? Não me faz entender, Senhor. Como que eu vou sair daqui para isso aqui? Né? E ali foi a minha verdadeira prova com Deus de obediência. Crer que não, aquilo que Deus tem para mim é melhor. Porque eu olhar para o comparativo financeiro, tá, mas como que pode ser melhor, Senhor? Não tem lógica. Você olhar para os números, você não vê lógica alguma. Mas hoje já fazem quase 3 anos, 2 anos e meio, e eu posso te dizer que é incomparável, sabe? A paz
a glória que eu tenho hoje, tudo aquilo que Deus tem feito na minha casa, não se compara àquilo que eu vivia antes no business, né, com as empresas. E eu creio que Deus, ele nos dá dons e talentos. Então, a habilidade, aquilo que Deus estava me dando, que já tinha me dado, eu estava usando de uma forma que eu achava que era propósito de Deus. Uau. Mas no meio do caminho, o Senhor me disse, olha, esses dons e talentos que eu te confiei, não são para isso aqui, e sim para ganhar vidas para mim. Então eu fui entender que o meu propósito não era só gerar venda para as empresas, mas gerar vidas para Cristo. Uau. Literalmente viver, né? E de fazer discípulos. Então, hoje a minha prioridade é o quê? É vidas para Jesus. Posterior a isso, então eu vou continuar fazendo os meus trabalhos, vou continuar fazendo aquilo que Deus me autoriza a fazer, mas o meu foco não pode ser o financeiro. E é muito interessante a gente falar sobre isso, por quê? Porque foi Deus que me levou para a internet. Eu ter virado uma blogueira, uma influenciadora, foi literalmente Deus que me colocou, porque foi uma empresa da Suíça que me descobriu aqui no Brasil, aonde a gente virou então a família Tully no Brasil. E na época eu não era influenciadora, nada, não mexia nem com o Instagram. Eu ainda era a tia do Facebook. Não tinha seguidores, não tinha nada, não mexia com isso. E ali então nós estávamos num propósito de oração, eu e meu esposo, para voltar com as confecções. Porque durante muitos anos eu fui costureira. Então assim, eu amava fazer as minhas roupinhas, tudo, sempre ali, né? Gostei muito, fiz vestido de noiva durante muito tempo, fazia vestido de madrinhas de casamento, sempre amei a costura. Já é uma coisa que vem lá da minha avó. Então eu pensei, o que eu sei fazer de bom? Costurar. Vou montar um ateliê na meia praia. E ali Deus começou a mudar todo o nicho, todo o foco. E daí, depois de tudo isso, eu fui entender o porquê que Deus tinha me levado para a internet, o porquê que Ele tinha permitido que eu tivesse visibilidade, que eu crescesse, para que o nome dele fosse propagado. Mas para mim não foi fácil, sabe? Eu acho que para ninguém é fácil. E talvez hoje que você está aí nos assistindo, talvez Deus esteja falando contigo, que é tempo de voltar para o lar, de cuidar da tua casa. Então eu quero te dizer que fácil não é, principalmente quando você tiver que abrir mão da tua galinha dos ovos de ouro, que no meu caso eram as finanças. Mas eu quero te encorajar e te dizer que não tem preço no mundo que pague você ter tempo de qualidade com a tua família. Talvez você não vai mais poder comprar uma bolsa todo mês. Talvez você não vai mais poder viajar para o exterior todo mês ou fazer uma viagem para o hotel fazenda todo mês. Mas vão ter momentos e estratégias que o Senhor vai te dar que vão ser impagáveis, incomparáveis. Dia de respostas, né? Ela avisou antes. Verdade. E partindo para um momento assim, já que a gente já tem tocado na parte da família, né? Hoje você tem quantos filhos? 2 filhos, o Juan Carlos de 11 anos e a Tiffany de 7. Como é ter 2 filhos? Um marido, uma carreira que você tem e um ministério. Como equilibrar essa brincadeira toda, só que dentro de casa? Porque a gente é uma pessoa fora e a gente chega em casa, a gente tira o salto. Sim. Como é? O que me norteia literalmente é Provérbios 31. Quando vai dizer que a mulher virtuosa, ela acordava quando ainda era noite. Então, para a gente dar conta de tudo, mulheres, nós precisamos acordar cedo. Para mim, esse negócio de preguiça não tem vez. Uma mulher que dorme até 8 horas da manhã, 8h30, tem aquelas que acordam às 9 horas. Não estou julgando, mas estou te falando de uma realidade para dar conta de tudo, que foi o que você me falou. Não tem como a gente dar conta de tudo levantando às 9 horas da manhã, essa que é a verdade. Porque a gente já vai levantar cansada, já vai levantar atrasada, aí é uma coisa para resolver, daqui a pouco deixa eu ver. Então, eu sempre gosto de me organizar de trás para frente. Então, o que para mim é muito importante? A hora que eu quero ir dormir. Qual que é a hora que eu quero ir dormir? Ah, é 10 horas? Então eu costumo fazer esse meu cronômetro dentro do meu lar de trás para frente. A gente vê o quê? Tempo de jantar, tempo de banho das crianças, o trabalho, a organização, tá? Que hora que eu tenho que levantar, então, para dar conta disso tudo? Hoje meu horário é 5h10. Então eu desperto todos os dias às 5h10, me arrumo e depois vou fazer meu devocional. Eu já gosto de fazer meu devocional arrumada. Porque senão depois a preguiça vem pra todos, até pra pastora.
e já vai linda, ainda mais linda, pra falar com Jesus. Pra falar com Jesus, porque, gente, essa é a realidade. Se você for toda embaçada, lá, remelenta, de pijama, tu vai fazer o teu devocional meio dormindo já. Agora, se você já levanta, já se arruma, vai fazer o teu tempo com Deus, então ali eu termino, já tá na hora de meu filho ir pra escola, eu vou lá, acordo ele, aplico Abençoando Gerações, e depois dali, então, faço o café da manhã, a gente toma o café da manhã, meu marido vai levar as crianças pra escola, volta, eu já tô organizando, já preparo o almoço, saio pra trabalhar, faço alguma coisa, então tem os dias de atendimento na igreja na parte da tarde, então pra dar conta de tudo, não tem mágica, a receita é acordar cedo. Ah, pastora, tu adora acordar cedo? Não, gente, eu não adoro, mas eu faço o que é preciso. Sim. Né? E eu costumo dizer que ainda, em nome de Jesus, eu vou ser liberta do sedentarismo. Só que hoje, pra minha realidade, eu teria que acordar 4h30 da manhã se eu quisesse ir pra academia. Se eu quisesse fazer um exercício físico. Então eu ainda não cheguei nessa área, mas eu vou chegar, gente, em nome de Jesus. Eu creio. E falando, né, a gente já acabou citando, né, do livro. É uma coisa que eu quero muito entrar nesse assunto, né, dos projetos, não só dos livros, mas do que eles geram a partir deles. Conta pra gente um pouquinho desses filhos, desses filhos maravilhosos. Olha, eu digo pra vocês que gerar o Abençoando Gerações, ele me causou mais do que um parto normal. Uau. Porque eu tive experiência física da sensação de um aborto. E te falo, mulher, que não vale a pena procrastinar. Porque ele é um livro que eu procrastinei por 6 anos. Então eu paguei um alto preço por ter procrastinado tanto, né? Mas a construção dele gerou muitas experiências. Foi algo muito lindo. E quando a gente vai procrastinando, a conta vem. E essa conta, ela se torna muito dolorida, Daiane. Porque a gente vai achando, primeiro, que a gente não vai dar conta, que a gente não é merecedoras. Mas será que Deus está me chamando para isso? Tem tantas pessoas melhores do que eu, tem tantas pessoas mais competentes, tem tantas pessoas mais eloquentes, tantas pessoas mais capacitadas para isso. Só que eu costumo dizer que o chamado não é por capacitação, e sim por eis-me aqui. Então, quando a gente diz eis-me aqui, o Senhor ele vai entregando ferramentas poderosas nas nossas mãos. E que muitas vezes a gente não tem nem noção. E eu creio que o Abençoando Gerações ele foi exatamente isso, porque eu aplicava o Abençoando Gerações na vida das minhas crianças e como influenciadora, então eu comecei a postar a oração. E era algo para mim normal. Só que eu comecei a entender que as pessoas diziam assim, Mari, não tem como tu me mandar essa oração? Mari, a palavra que tu falou hoje, será que não tem como tu me enviar para eu orar pelos meus filhos? E eu falava assim, gente, eu nem sei o que eu orei. Porque para mim era tão normal, sim, que eu ia lá, colocava a mão, profetizava as palavras que o Espírito Santo colocava sobre a minha boca. E ali então o Senhor começou a me entregar um guia, que é um guia prático, que é o Abençoando Gerações. É um guia prático para a gente orar pelos nossos filhos ou pelos filhos que hão de vir. Então aqui você vai encontrar 40 temas para você estar orando pela tua geração. E dentre eles tem uns temas que eu falo assim, não, só Deus para nos dar temas tão específicos, aonde fala sobre vencendo o medo, vencendo ciúmes, honrando pai e mãe, aprendendo a ser generoso, vencendo a timidez, o sono dos justos, não ame o sono, não, esse aqui a gente tem que falar. Vamos falar para a mulherada, na página 123, olha só. Anotem. 123, lá em Provérbios, capítulo 20, no versículo 13 diz, não ames o sono, repita comigo, não ames o sono, porque então empobrecerás, abre os teus olhos e então te fartarás de pão. Sabe, quando eu ministro sobre isso, é algo tão real, porque não ame o sono. Até com isso Deus se preocupou. E a gente às vezes ama dizer o quê? Ai, eu amo dormir. Ai, eu amo a minha cama. Ai, se eu pudesse, eu passava o sábado inteiro na cama. Desperta, mulher! A gente não pode amar o sono. E eu acho assim, tremendo. Café pode? O café pode. O café não está escrito na Bíblia. E esse livro aqui, ele é maravilhoso para você trabalhar em grupo com as mães, com mulheres que querem verdadeiramente viver esse despertar para a próxima geração. E ele é um livro que tem a mentoria dele também, Criando Filhos para Cristo, que são 50 aulas,
que é maravilhoso. Então, você que é mãe, que está aí nos assistindo, eu quero te deixar esse convite para que você, quem sabe, né, não esteja lá contigo no Clube do Livro, o Abençoando Gerações, para que vocês sejam, assim, encharcadas da glória de Deus. Amém. E ele é um livro que ele vai incentivar as mães a fazerem orações proféticas e pontuais. Por quê? Nós temos que ser intencionais. Muitas vezes nós oramos, mas a gente ora aquela oração nada a ver. Aquela oração assim tão pobrinha, tão vazia, que eu penso, gente, até Deus tem preguiça de ouvir a gente. Então ele vai te dar um norte, vai te dizer assim, vai te sacudir e vai te dizer, mulher, começa a orar agora com autoridade. Uau. Uau. E temos um segundo temos aí um que segundo gera um filho. projeto. E temos o segundo filho, então, que é o Despertei para o Lar. Que esse aqui vai falar novamente sobre obediência, porque em 2021, quando Deus me deu esse título, esse retiro, ele me mostrou um retiro e o livro e o caderno da mentora, que eu acabei não trazendo aqui para mostrar para vocês. Só que lá atrás, eu comecei fazendo os retiros. E por 3 anos eu apliquei os retiros e a gente sempre teve muitos testemunhos para a glória de Deus, mas em 2024, em novembro, chegou uma turma lá, que foi uma turma assim, extremamente atípica no retiro, a qual o Senhor me disse, filha, não te esqueça que uma meia obediência é uma desobediência. Então ali eu entendi que era o tempo de trazer os livros, que era o tempo de fazer nascer os conteúdos, né? Então ele é um livro de estudo, esse aqui não temos à venda, mas você pode adquirir ele fazendo parte das mentorias, fazendo parte dos retiros. Ele faz parte do nosso material de ensino do Instituto Despertei. E aqui então é onde a gente tem 9 capítulos, onde a gente fala sobre identidade, sobre despertar no Senhor, o que é despertar em Jesus, né? Falamos sobre o que Deus nos chamou para ser verdadeiramente. A gente vai falar sobre ordem e decência dentro da nossa vida. Vamos falar sobre o verdadeiro banquete, o banquete real. A gente vai falar sobre etiqueta, sobre mesa posta. Vamos falar de um tema que eu amo, que é cama posta. Que para você saber, você vai ter que participar. Falo sobre o Despertei na cozinha, sobre a minha cura de cozinhar, sobre o Abençoando Gerações e se tornando uma sentinela avançada. Uau. Que é multiplicando aquilo que Deus nos confiou, né? E esse livro aqui foi um livro totalmente inspirado por Deus, assim, porque cada palavra que tem aqui não é minha, mas foi Deus que me deu em sonho, Deus que deu em revelações, Deus que foi me dando as palavras. E é um livro para mulheres, mulheres que querem entender verdadeiramente a sua identidade, o seu posicionamento em Cristo, mulheres que querem entender quem Cristo as chamou para ser, a esposa que Deus nos chama para ser, a mãe que Deus nos chama para ser, mas principalmente a filha que Deus nos chama para ser. Porque muitas vezes a gente cuida de todo mundo, sim, mas a gente fica ali largada, né? Sim. Mas o Senhor tem um colo preparado para cada uma de nós, para nós podermos entender que nós somos filhas do Rei. Uau! Meu Deus! Eu acho que antes a gente está caminhando realmente para o fim, mas eu não poderia encerrar essa conversa antes de pedir para você, mulher, você, águia da cúpula, não finalizar não fechar o computador enquanto você não pegar a tua agendinha da cúpula e escrever. Escreva aí quem você tem sido e quem você acredita que Deus te chamou para ser. Amém. Escreva, traga à consciência tudo que precisa vir e se posiciona. Não precisa avançar 3, 4 degraus no dia de hoje, mas avança o primeiro. Avança o primeiro e ele já é muita coisa. Eu só posso realmente agradecer, né, pela tua presença, por ter topado o convite abrupto. Eu sinto que foi realmente um momento de muitas respostas para mim, então eu sou muito grata por isso, e que você possa vir mais e mais vezes, não só no programa, mas nos eventos, participar com a gente, quem sabe gravar uma aula. Vai ser uma bênção, eu tenho certeza. E que Deus continue abundando e transbordando na tua vida, e eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de tudo. Amém. Amém. Amém, em nome de Jesus.
Bom, e antes da gente finalizar, eu gostaria primeiro de agradecer de novo por estar nos recebendo na sua casa, né? Casa é algo muito íntimo, é algo muito, né? E é algo que você literalmente foi chamada de volta, então tem um peso muito grande para nós. Te agradecer muito por isso e te pedir para finalizar com uma oração para nós. Amém. Tudo bem? Em nome de Jesus. Hoje quem vai finalizar não sou eu. Hoje quem vai finalizar o nosso voo é a pastora. Amém. Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem guiado as nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos por tudo que temos, tudo que somos e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Espírito Santo de Deus, continua sendo nosso conselheiro, Pai. Aquele que verdadeiramente nos dá destino, que não permite que ficamos no meio do caminho, mas que possamos avançar e voar como águias, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada mulher que está aqui conosco, nos acompanhando. Declaro, Senhor, bênção sem medida sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa. Eu profetizo casamentos sendo restaurados, alianças sendo restauradas, mães e filhos retomando a conexão, filhos que não falam com as mães há anos, Pai. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus que as famílias serão restauradas para a glória de Deus. Senhor, invade cada lar agora com a tua presença, Senhor. Vai derramando novidade de vida, Pai. Que a nossa esperança possa estar em Ti. Que nós não sejamos cegas por aquilo que o mundo quer ditar, mas que possamos ter visão espiritual. Espírito Santo de Deus, vem, derrama sobre nós, Pai, paciência, Senhor, discernimento, sabedoria, conhecimento e entendimento para podermos entender para onde o Senhor quer nos levar. Não permita, Senhor, que fiquemos patinando. Não permita, Senhor, que possamos estar atrasadas para o destino a qual o Senhor quer nos levar, mas que possamos entender a multiplicação do céu na terra. Que cada mulher, Senhor, possa ser alcançada para a glória de Deus e que possamos ser multiplicadoras daquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Que nós não fiquemos olhando para trás, mas que possamos olhar para frente, avançar rumo ao alvo, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, mulher, e creia, o teu lar tem restauração, em nome de Jesus.